Fala, gente, tá meio diferente hoje aqui, mas enfim, precisava falar, né? Porque afinal de contas o momento pede, mas vamos lá. Acabou Casares. O São Paulo está livre de Júlio Casares. Agora há pouco, o Conselho do São Paulo Futebol Clube decidiu por maioria que o processo de impeachment contra o presidente Júlio Casares tinha que ser acatado. Foi acatado, daqui 30 dias tem votação da Assembleia dos Sócios. Aí, com o clima que se criou, não deve dar outro resultado, é mais um referendo daquilo que o Conselho já decidiu. E o Casares está fora. E eu acho que a gente precisa comemorar, porém precisa saber de algumas coisas importantes que virão. Primeiro, quem assume é o Harry Macis Jr. Eu não sei se o nome dele se pronuncia assim ou se é Harry mesmo. O R, né? O Harry, o Harry. Mas eu vou contar uma pequena historinha. Antigamente, nos anos 70, quando eu era criança, uma pessoa que tinha a grafia de Harry, palavra daquele nome da língua inglesa que a gente conhece, não sei nem se a origem é da língua inglesa mesmo, mas é o nome de britânicos e de americanos, enfim. Harry, todo mundo está acostumado. No Brasil, eu tinha inclusive um amigo de sala de aula, era chamado de Harry, mesmo com aquela grafia, Harry. Por isso que eu estou falando assim, até por ele ser um senhor de 80 anos de idade, mas se não for, me corrijam, por favor. É o que diz o estatuto, quem assume é o vice, e assim será feito no São Paulo, ele vai ficar até o fim do mandato. Consequências, eu acho que muita gente questiona, pô, mas ele era vice do Casares, enfim. Nessas horas que acontecem esses processos pesados como o de impeachment, ninguém vai se aventurar a fazer bobagem. E outra, já né, um conselheiro antigo, de muito tempo dentro do São Paulo, não vai querer se queimar por bobagem. Certamente vai delegar para pessoas que ele eventualmente considera competentes algumas funções importantes e vai tocar o barco até o final do ano de 2026. E aí haverá eleição e outra pessoa vai assumir o São Paulo Futebol Clube. É assim que funciona e está tudo certo. É, ele pode fazer bobagem? Pode, mas eu não acredito. Eu acho que as pessoas vão ter. Um cara nessa condição dele não vai tentar fazer. Vai tentar remediar as coisas mais ou menos como o Osmar Stabile está fazendo lá no Corinthians. Ah, agora, eu queria muito falar rapidamente sobre tudo isso que aconteceu envolvendo o Casares até aqui. Eu imagino que ele esteja profundamente triste e eu acredito piamente na tristeza dele. Ela é sincera, ela é genuína, mas ela nasce de um coração. é, é, Como é que eu posso chamar? Apegado ao cargo e de um coração interessado no brilho e no reconhecimento próprio. Infelizmente, o Júlio queria conquistar as glórias. Ele queria conquistar, ele pessoalmente. Ele calculou muito mal essa rota, porque quando você pensa só em você, você esquece do produto principal. O produto principal é o São Paulo Futebol Clube. Então, vamos admitir que eu assuma o São Paulo Futebol Clube e eu queira me vangloriar. Pô, eu vou ser o maior presidente da escritório de São Paulo. Tem uma coisa que eu tenho que fazer. O São Paulo precisa dar certo comigo. E o São Paulo com o Júlio Casares estava dando muito errado. O Júlio é o pior presidente da história do São Paulo. E agora é oficialmente, porque ele é o primeiro presidente a sofrer impeachment. Nunca houve impeachment na história de presidente de São Paulo. Então ele é oficialmente, agora documentado, o pior presidente da história de São Paulo. E há pelo menos de 3 a 5 fatores que determinam isso. E, e se eu tivesse oportunidade, eu diria isso ao Júlio. Eu já contei aqui que eu já debati com o Júlio, sem vê-lo. Havia um fórum de internet do qual eu participava e o Júlio se cadastrou nesse fórum, isso há muitos anos. E ele entrava lá para debater as coisas do São Paulo conosco. E ele era muito honesto nas coisas que ele dizia, nas suas preocupações. Eu não duvido que ele tenha preocupações reais com o clube, mas ele tem primeiro com ele. E isso é um problema. E eu também trabalho, por trabalhar em veículos de comunicação, é comum que você encontre pessoas que conheçam o Júlio, porque o Júlio é dos veículos de comunicação também. Trabalhava na Record, trabalhou no SBT.
Eu trabalho com gente que trabalhou com ele, o respeita e gosta dele. Então, se eu tivesse essa chance, eu diria a ele o seguinte: o maior erro que o Júlio cometeu foi pensar nele e na política e não no time de futebol. O São Paulo é o futebol. Todo o resto dentro do São Paulo vem depois do futebol. O São Paulo é São Paulo Futebol Clube, time de futebol, formado lá por 22 jogadores, em 1930, da fusão da Associação Atlética das Palmeiras com o futebol do clube paulistano, que não ia adotar o profissionalismo, se fundiram ali e criaram o São Paulo Futebol Clube. O clube com piscina, com teatro, com área social, vem depois. É criado como uma área para que aqueles que simpatizam com o São Paulo possam desfrutar, estar junto de amigos, para conviver e debater e discutir coisas acerca da paixão que todos ali têm em comum, que é o São Paulo. O clube não vem primeiro que o futebol. O São Paulo nasce do futebol, ele é essencialmente futebol. Então, o futebol, e o São Paulo só é do tamanho que é por causa do futebol. Então, tudo que é feito no São Paulo tem que ser sempre primeiro no futebol. O resto vem depois. Porém, para que você se mantenha na política em boa posição, você tem que agradar o conselho, os sócios que estão no clube. E quando o cara é muito apegado ao cargo, ele vai esquecer do futebol e se preocupar só com as negociações políticas. O Júlio Casares fez isso. Esse é o grande erro. E aí ele passa a fazer coisas que desfavorecem o futebol. Agora que o processo está no seu auge, com investigação policial e tudo, muita coisa que acontece a gente acaba descobrindo eram coisas que ele tinha que responder antes e tinha que ter cortado antes do que a gente viu. Essa é uma questão real. Então, eu vou contar uma coisa aqui. Eu vou usar até uma linguagem um pouco suja, não é chula, porque eu não vou falar palavrão. Ela é um pouco suja, no seguinte sentido. Até o malandro político, se quiser se dar bem, ele tem que entender que ele tem que fazer as coisas darem certo. É mais ou menos o seguinte: digamos que a administração do São Paulo seja boa, mas tem a gente roubando dinheiro lá. Talvez a gente não descubra. Entendeu? Eu sou completamente contra, mas eu estou querendo dizer assim, talvez a gente nunca descubra isso acontecendo lá. Porque a pessoa tem bons resultados. E ao ter bons resultados, as pessoas que estão ali no entorno disso acabam não se importando. Elas se importam com o resultado. Outra, tendo resultado, o clube vai ter retorno. Tendo retorno, ele vai continuar sendo eficiente. Então, é óbvio que isso é uma sujeira o que eu estou dizendo. Mas eu estou indo no lodo para a gente tentar entender, inclusive, a burrice do Júlio Casares. E esse lodo consiste no seguinte: você é tão malandro, mas você é tão competente que você consegue, entre aspas, roubar e ninguém perceber porque tudo que você está fazendo está certo. Agora, esses caras achavam que dava para ser malandro, enganar a torcida do São Paulo e se dar bem financeiramente. E veja bem, você pode olhar todos os vídeos. Viu, Júlio? Eu sei que você andou pedindo para monitorarem as redes. Você não vai achar um vídeo meu te ofendendo, nem te acusando de nada. Eu nunca vou dizer o Júlio Casares é ladrão. Eu não sei. Eu não tenho essa convicção. Só que o Júlio Casares cometeu um erro assim. Coisas estranhas aconteceram no São Paulo e ao invés de se indignar, o Júlio fingiu que não viu. Então vamos lá para os erros, para ser rápido esse negócio, que esse assunto encheu o saco. Primeira coisa, o cara comanda o clube, aí me aparece uma gravação que mostra uma mulher que se sente lesada por uma parceria que ela fez dentro do São Paulo, uma parceria ilegal. Né? Qual era? Ela tem uma empresa de eventos, vamos chamar de cambista, mas vamos lá. Tem uma empresa de eventos. Ela entra em contato com alguém do clube que repassa a ela um camarote do presidente do São Paulo, que não é usado em shows, para ser comercializado. Aí ela ganha, e isso está na gravação. A Mara Casares, ex-mulher do Casares, ganha.
e o Douglas Schwartzman ganha. Cara, isso é pro Casares vir a público e se indignar. Eu vou dar outro exemplo imundo, mas é só para vocês entenderem. Lembram na época do Mensalão, quando o Lula foi entrevistado em Paris e dizia assim: eu me sinto traído, eu não sei de nada? É mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Ele se indignou. Ah, mas é malandro. Isso é outra história. Eu tô querendo dizer, ele demonstrou indignação. Ele disse: eu tô sendo apunhalado pelas costas. O Júlio Casares não fez isso. Duas pessoas praticam, claro, tem mais gente, mas ali naquele momento, duas pessoas praticam um ato ilícito dentro do clube do qual ele é presidente e ele não se indigna, ele não fica puto, ele não manda os caras correrem. Ao contrário, ele apresentou hoje no seu discurso anti-impeachment no clube uma historinha dizendo assim: alguém pagou pelo áudio para que ele fosse divulgado. E ele não fala do que tem no áudio. A preocupação dele é alguém ter pago pelo áudio. Mas ele não contesta o que foi falado no áudio. Ele não se indigna com a ex-mulher dele, com Douglas Schwartzman. Júlio, você tá bem, cara? Pô, cadê você puto? Cadê você chateado? Te apunhalaram? Ou não? Ou você fez parte? É disso que se trata. Eu tenho que me indignar, eu não posso achar normal. E na hora da minha defesa eu vou falar que pagaram por isso. Que absurdo! E o que tá lá, é verdade ou não? Se é verdade, demonstre que você está muito puto. Não faça o que você fez. Segundo problema, a natureza da existência do São Paulo é o futebol. O São Paulo fechou um contrato de 60 milhões no total com a Live Motion para, durante 5 anos, levar shows para o estádio do Morumbi. Depois prorrogou esse contrato, era até 2028, fechado em 2023, até 2030. Primeira coisa errada, tratar isso na imprensa como um grande negócio. Ninguém é burro mais, as pessoas leem sites na internet, as pessoas leem jornal ainda, as pessoas se informam. Numa notícia do spfc.net, do São Paulo FC.net, do São Paulo, do site do São Paulo, né? Não, acho que não, é site de internet mesmo. Da época, o texto diz assim: o São Paulo, agora que, né, que os jogos iam ser fora do Morumbi aí, Flamengo, Internacional, esses foram na Vila Belmiro. O São Paulo quer arrecadar com os shows mais do que arrecadou com esses 4 jogos da temporada passada. Sabe quanto o São Paulo arrecadou nesses jogos contra Bragantino, Flamengo, Internacional e o outro time que São Paulo jogou lá na Vila Belmiro, que foi Juventude? 61 milhões! 61 milhões! Um jogo, eu falo isso toda hora. Show da Shakira, que é o show da sacanagem. O show da Shakira é o show da sacanagem. É do áudio. São Paulo arrecadou 3 milhões e meio de reais. São Paulo e Botafogo pela Libertadores da América, quartas de final 2024. Eu estava lá, você estava lá. 7 milhões de reais. Robson, não pode ter show no Morumbi? Pode, meu cacete! Só que não seja idiota! Diga, eu vou ter que fechar o Morumbi para fazer show. São Paulo vai jogar fora e aqui vai ter show porque nós vamos arrecadar 200 milhões de reais. Claro, 200 não chega. Nós vamos arrecadar 100 milhões, 150 milhões de reais com show. Pode você fala, cara, 150 milhões com futebol, se o São Paulo não for campeão, não disputar título, ele não vai arrecadar. Agora, o cara comemorou o fato dele aglutinar 4, 5 jogos num contrato. Aí um show grande, como o da Shakira, dá 3 milhões e meio, metade da arrecadação de São Paulo e Botafogo. Agora vamos imaginar o seguinte: 4 jogos no ano iguais a São Paulo e Botafogo. Quanto que vai dar? 28 milhões. Você está ganhando mais dinheiro fazendo show ou usando seu estádio para aquilo que ele nasceu, para ter jogo de futebol?
Pô, é um pouco elementar. Então, esse é o. Porque aí você começa a ver que o cara descartou o futebol para colocar um produto que ele acha glamuroso, bonito, para ganhar a mesma coisa ou menos. É burro! É muito burro! Porque colocou as pessoas para fora e tirou o espaço do time para jogar. Veja bem, tudo isso foi feito antes do áudio. Nós não chegamos no áudio ainda. Terceiro erro. O Vasco da Gama está conversando com o Bournemouth da Inglaterra, time de 8º escalão. Disputa para não cair a Premier League. A transferência do Ryan, revelação do Campeonato Brasileiro de 2025. Jogadoraço, muito bom. 35 milhões de euros. Esse menino, quando chegar no Bournemouth, ele vai jogar uma temporada. E o Bournemouth, que é craque em fazer esse tipo de negócio, vai negociá-lo com o City, com o Chelsea, com o Arsenal, por 70 milhões de euros. Então, o Vasco vai ganhar 250 milhões de reais com ele, e o Bournemouth, quando fizer isso daqui a um ano, provavelmente vai fazer, vai ganhar com esse jogador 430 milhões de reais. E o Vasco ainda tem direito a 5%. Estou dizendo isso por quê? O São Paulo, que hoje tem um peso muito maior que o Vasco da Gama, por causa da história, mas tá ficando igual. O Vasco caiu 4 vezes, gente. O Vasco é um gigante que caiu 4 vezes para a segunda divisão. É outro nível de queda, de declínio. O São Paulo se livra dos seus principais jogadores por 5 milhões de euros, 6 milhões de euros. Aí o Casares, quando dá entrevista, o clube está enfrentando dificuldades e precisa de caixa. O Belmonte que saiu disse isso em entrevista também. Nós não gostaríamos de entregar os jogadores, mas enfim. Beleza? 3 erros. A torcida meteu-lhe o pau. Aí você começa a pensar, pô, não, um show, pô, entra um dinheirinho, não, vende jogador, entra um dinheirinho. Ah, tem um outro aspecto. Pompa e circunstância. O maior contrato de camisa do Brasil. Ah, o Morumbi. Cara, é tudo legal. Casares, isso é maravilhoso. O São Paulo não tinha naming rights. Tem porque você fechou. Tem uma baita propaganda na camisa. Tem porque você fechou. Dinheiro que não entrava no clube. Só que quando você assumiu o Casares, o clube devia 600 milhões de reais. Você arrecadou mais dinheiro, porque a administração Leco não arrecadava. Você arrecadou mais dinheiro que o Leco. E hoje você deve 1 bilhão. E toda vez que alguém pergunta para você, você não consegue responder. Não consegue responder. Chegamos até aqui? Chegamos. Aí olha que coisa incrível. Você descobre que o Douglas Schwartzman está envolvido lá. Não é que ele tá lá defendendo a Mara Casares, naquela história do camarote. E ele usa uma frase simbólica, né, que diz assim: eu ganhei, você ganhou, nós ganhamos. Falando que. E ele fala, isso é ilegal. Ele fala lá. Esse cara é o diretor da base do São Paulo. Era, né? Porque está afastado. Aí você começa. Veja bem, eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas você concorda que me dá o direito de pensar? Pô, esse cara vendeu o William Gomes por 6 milhões. Vendeu não sei o que lá por 5 milhões. O Lucas Ferreira por 3 milhões. O Corinthians estava negociando outro dia para trazer o Lucas Ferreira. Agora. Né? Claro, é negócio fácil, pô. O cara vende rápido para fazer dinheiro rápido, para enfiar dinheiro no bolso rápido. Aí você tem a história dos shows. Aí fica, sabe o que parecendo? Ah, fecha qualquer valor aí, o que importa é o que a gente vai fazer no camarote aqui. Então, fica parecendo, começa a ficar claro porque que algumas coisas acontecem de forma errada. Talvez aconteçam de forma errada, pensadas para dar errado. Pensadas para dar errado. Aí você olha para o Júlio Casares e diz: Júlio, o que deu errado aqui, cara? Ele, ao invés de dizer, puta, não, pô, os caras não estão me ajudando. Não, ele fala que tá tudo certo. E ele quer ser presidente, ele estava apegado ao cargo, ele não teve hombridade de chegar hoje 10 da manhã e falar, eu renuncio. Porque se ele não passasse o impeachment hoje,
Esse cara não tinha a menor condição de dirigir o São Paulo na segunda-feira, ele está completamente desmoralizado. Ele é o presidente do São Paulo que diz que atrasar salário de jogador é um descompasso. E que é normal, todo mundo passa por isso. Não no São Paulo. Não no São Paulo. Então, Júlio, é isso que te ferrou, cara. Tratar tudo com esse desdém que você trata. É um enorme desdém. Assim, eu não abordei a última parte. Aí você arrecada muito mais que o outro e está sempre devendo. Será que o dinheiro escorre para algum lugar que a gente não sabe qual é? Você é presidente, você tem que saber. O regime do São Paulo é presidencialista. Tudo que acontece no clube tem responsabilidade do presidente. Por isso que você está sendo empichado hoje. Porque os desmandos, desvio, o cara que abriu 15 franquias enquanto foi dirigente do São Paulo, a sua ex-mulher ganhou dinheiro de camarote, tudo isso. Olha que eu não estou falando da investigação da polícia, do Ministério Público, desse dinheiro que sai da conta. Não abordei esse assunto aqui. Pode correr o vídeo de trás para frente. Porque isso a polícia ainda está investigando. A questão que eu estou querendo dizer, isso acontece tudo isso e está tudo bem, pô, Júlio. Está tudo bem para você. Não é notinha, aquela notinha que saiu na época. Nós estamos tristes com o que está acontecendo. Que triste, rapaz. Você fez reunião com eles depois. Aquilo era para você ficar puto. Ganhar a torcida para você. Parece presidente aí que quando chegou a pandemia devia cuidar das pessoas, não quis cuidar. Aí ele dividiu as pessoas. Aquelas que acreditavam nele, que achavam que a doença não era nada, e aquelas que hoje têm ódio. Que perdeu parente, ficou internado na UTI. E todo mundo fala, pô, se esse cara abraçasse todo mundo, talvez até hoje ele estivesse aí. Mesma coisa você. Cara, você não abraçou a gente. Você não abraçou o time. E você tem um discurso canalha quando você diz assim: não, porque eu dei um presente para a torcida do Paulistão de 2021. O São Paulo não ganhava título há muito tempo. Quer dizer, você trabalhou com títulos conquistados de maneira rápida, né? Porque é possível conquistá-los assim, para vender uma imagem de suposta organização que você não tem. Não tem, você tem profundo desdém. Você odeia o futebol de São Paulo, o Futebol Clube. Você só pensou em você. Você não largou o osso porque você queria chegar a 2030 como presidente do centenário cheio de glórias, você ia chegar queimado. Você ia chegar queimado, Casares. Vai descansar, velho. Vai fazer o que você sabe fazer. Quer dizer, hoje eu não sei, né? Mas você não, infelizmente, você não serviu para ser presidente de São Paulo porque você não tratou o São Paulo Futebol Clube com o carinho que ele merece. Ao contrário, encheu de perfumaria. Começou com a rede de véu de noiva, olha, porque é do meu tempo. As merdas que você fala são uma coisa colossal. Né? É a rede de véu de noiva porque é do tempo. É o show no Morumbi porque é para deixar o rival com inveja. Vocês falaram essas coisas. Ah, porque o Morumbi é a grande casa de shows de São Paulo. Aí o time não joga no Morumbi. Aí você faz show no Morumbi o ano inteiro. Né? Show no Morumbi é pra ter. Pra quem pergunta, show no Morumbi é pra ter, é pra ganhar dinheiro com show. Quando não tem campeonato. Quando o intervalo é grande, quando é data FIFA. Não na hora de você disputar uma vaga de Libertadores, o título do campeonato ou a classificação. É isso. Perdeu, mané. Você tá fora. E tomara que você nunca mais volte para a sua profissão, de ser muito competente, fique à vontade, você é um cara muito bom. Mas no São Paulo não deu certo, porque você tratou mal o São Paulo, você tratou mal a mim, tratou mal a torcida, você nos tirou do Morumbi, Júlio Casares. Você nos tirou de lá e tirou o time também. Vai descansar, Casares. Você está precisando.